Oi, gente. Vamos dar seguimento. Terminou uma, eu estou começando no retorno, né? Mas é um assunto um pouco diferente. Essa, essa apresentação, ela foi motivada por uma pergunta. E a pergunta é se há futuro no uso de fator nas hemofilias. Por quê? Porque nós tivemos um avanço tecnológico no tratamento das hemofilias muito importante e hoje nós temos outros tipos de tratamento. Então, a resposta para essa pergunta, se há futuro para fator de coagulação, a minha resposta é essa: sim, o fator é indispensável, mas não da forma que utilizamos hoje. Então, a gente tem que mudar a interpretação, a visão, como a gente vê. Mas fator é indispensável. Então, qual que é o cenário brasileiro hoje para o tratamento das hemofilias? Então, a gente separa as hemofilias em hemofilia A e hemofilia B. Essa diferenciação se dá pela deficiência do fator. Então, hemofilia A, deficiência do fator 8, hemofilia B, deficiência do fator 9. Né? Então, para as hemofilias A, nós temos hoje tratamento sob demanda e profilaxia. Sob demanda, a gente usa fator 8 hemodderivado ou fator 8 recombinante. Para profilaxia, a gente usa o fator hemodderivado ou recombinante para aqueles que não têm critério do emicizumab. E nós usamos o emicizumab para os que têm critério, ou seja, crianças até 6 anos de idade ou quem tem inibidor. Para a hemofilia B, nós hoje ainda estamos um pouco atrasados. E nós só temos o fator 9 hemodderivado. Então, tanto sob demanda quanto sob profilaxia, a gente só usa o fator 9 hemodderivado de vida padrão. Quando nós temos um inibidor, desenvolvemos um inibidor à reposição de fator, nós não podemos usar o fator que é deficiente. Então, para hemofilia A, sobre demanda, a gente usa o fator 7 ou CCPA, que é o FEIBA, e na profilaxia a gente usa o emicizumab. Para a hemofilia B, a gente usa sob demanda e profilaxia o fator 7 ou o CCPA. Lembrando que o CCPA só pode ser usado se o paciente não tem reação alérgica ou teve uma reação anafilática, porque o CCPA tem fator 9. E aí, a gente teve um avanço tecnológico muito grande nas hemofilias. Então, hoje a gente tem o que a gente classifica de terapia não fator, ou seja, aquela pergunta começa a ser respondida. Então, nós temos duas classificações de terapia não fator. Nós temos as terapias miméticas de fator 8, que o mecanismo é simular o fator 8 ausente. Então, nós temos dois medicamentos, hoje, que são miméticos de fator 8, que é o emicizumab, que nós temos padronizados no nosso país, e tem o denesemig, que é o MyMate, mais conhecido como MyMate. E temos as terapias de rebalanço, onde a gente mexe no rebalanço da hemostasia, no equilíbrio da hemostasia. E nós temos 3 drogas para isso: o concizumab, o marstacimab e o fituziran. Essas 3 drogas, elas não são ainda incorporadas. O concizumab e o marstacimab estão em processo de avaliação na Conitec. E a fituziran, eu sei que eles vão entrar ainda com avaliação na Conitec. Mas são as terapias de rebalanço que nós temos hoje para o tratamento da hemofilia no mundo. Essas drogas, diferente do mimético de fator 8, elas podem ser usadas tanto para hemofilia A quanto para hemofilia B, pacientes com e sem inibidor. Então, como é que funciona o mimético de fator 8? Então, a gente tem o fator 9, o fator 10, e eles precisam se unir para ativar e fazer a ativação da trombina, né? Então, o mimético do fator 8, ele faz esse abraço entre esses dois fatores. Eu acho que parece um abraço a fotinho, né? Então, ele junta,
fazendo o papel de fator 8 e assim continuando a cascata da coagulação. E as terapias de rebalanço, a gente tem, esse aqui é uma escala normal, um paciente normal que não tem nenhuma alteração na coagulação, ele tem os seus fatores pró-coagulantes e anticoagulantes numa estabilidade. Aqui é quando a gente tem alguma hemofilia, A ou B, que me falta os pró-coagulantes. Então, eu vou pender essa minha balança e vou ter mais sangramentos. Quando eu uso uma terapia de rebalanço, eu vou estar inibindo a ação de um anticoagulante para voltar a estabelecer esse equilíbrio. Por isso que são terapias não fator, são terapias que a gente pode usar nas duas hemofilias. Então, fazendo um pequeno resumo, o mecanismo de ação dos miméticos e do rebalanço são diferentes. Os dois não fatores, a conexão física dos fatores existentes, os miméticos, ele é um anticorpo monoclonal, e o rebalanço é a supressão de anticoagulantes naturais, inibindo esses anticoagulantes naturais. O alvo fisiológico do mimético é unir o fator 9 ativado com o fator 10, e o rebalanço, dependendo de onde eu vou agir nos anticoagulantes, ele vai ou agir o TFPI ou ele vai agir na antitrombina. As terapias é o emicizumab, dos miméticos, emicizumab e Mymate. E nos de rebalanço, eu tenho o concizumab e o marstacimab como anti-TFPI e o fitusiran como antitrombina. E a finalidade de todos eles é profilaxia contínua. Isso é importante, porque a gente vai usar não sob demanda, mas da maneira profilática. Então, o que acontece se eu tenho um sangramento? Então, o limite da inovação das terapias de não fator são estritamente profiláticas. Se eu faço uma profilaxia adequada, eu não vou sangrar espontaneamente, mas eu posso ter uma intercorrência, eu posso ter um acidente, eu posso ter um sangramento, fazer um procedimento cirúrgico. E nessas situações, eu vou precisar de fator. Então, sim, nessas situações, quando o sistema é testado ao limite, o que nós temos é fator. Então, a gente não pode falar que não tem futuro para o fator, mas a gente pode dizer que o futuro vai ser diferente do que nós temos hoje, na atual situação. E isso é uma coisa importante para a gente discutir quanto ao programa, né, quanto ao que a hemoterapia, o Sinazan, o que nós, como SUS, queremos avançar para os nossos pacientes. Então, a missão da hemorrede evolui na manutenção diária para intervenção crítica de resgate. Então, qual é o novo normal? As terapias inovadoras assumem a prevenção. Então, eu vou ter um tratamento profilático mais adequado, menos pesado para o paciente, porque essas terapias não são diárias, elas são mensais ou semanais, elas são subcutâneas, elas não são endovenosas, então é uma profilaxia de melhor adesão e que elas mantêm, pela ação delas, um nível de fator maior. Então, eu torno esse paciente como um hemofílico leve, ele não vai sangrar rotineiramente. Aí, qual é o papel vital? Os concentrados de fator tornam-se a linha de frente inegociável nas situações de emergência, então a gente precisa do fator ainda, de maneira diferente. E qual fator a gente vai usar? O recombinante de meia-vida estendida, o padrão, o plasmático, são todos fatores. Então, essa é uma discussão que a gente tem que ter também. E o futuro é um futuro garantido e essencial para a gestão inteligente de estoques de fator nas hemofilias no Brasil. Então, assim, a gente vai ter que... Hoje, a gente vai
começa a olhar de maneira mais individualizada o tratamento das hemofilias, né? E eu queria falar que, assim, quando a gente fala de fator, a gente fala nas hemofilias, mas a gente precisa de fator para o von Willebrand, a gente precisa de fator para todas as coagulopatias, para fator 7, para deficiência de 13, para deficiência de fator 1. Então, o fator, se a gente pensa em fator, essas outras condições, elas não têm terapias não de reposição não fator, então nós vamos precisar ainda de fator de coagulação. Até um dia que a nossa situação brasileira é uma situação ainda de profilaxia, né? Mais que a gente tenha começado com emicizumab para as crianças de 0 a 6 anos, quem tem mais de 6 anos, os adolescentes, os adultos, eles fazem profilaxia com fator. E eles têm uma qualidade de vida boa. Eles merecem uma terapia não fator? Com certeza eles merecem. Mas a velocidade com que a gente vai implementar isso no Brasil ainda vai nos deixar dependentes de fator por um tempo, né? E depois a gente vai precisar para o suporte deles. Então, isso é um momento que eu acho que a gente tem que ter de reflexão para que nós, como Hemorrede, podemos nos posicionar quando esses questionamentos vierem. Era isso que eu queria falar sobre isso. Obrigada.